Um dos principais mitos que a gente vê nesse mundo dos investimentos, que o pessoal fica falando no YouTube, é que se você estudar o suficiente, se você aprender, se você souber tudo sobre uma determinada empresa, você vai conseguir investir melhor. Eu vou mostrar pra você agora por que isso é um mito e o que você pode fazer para combater esse mito e aumentar muito a sua rentabilidade. E aí pessoal, para quem não me conhece ainda, meu nome é Otávio Paranhos e nesse canal eu falo de investimentos por longo prazo, especialmente em renda variável. Sempre baseado em evidências, em estudos e não só no achismo que a gente encontra no YouTube do pessoal por aí. Bora pro vídeo? Então pessoal, o que eu queria passar para vocês hoje é simplesmente um estudo que eu já conhecia há bastante tempo, mas eu me dei conta que muita gente não conhecia, que é o seguinte: tem uma empresa de análise de dados que se chama Dalbar. Essa empresa ela vende relatórios para analistas e investidores, mas ela fez um estudo muito interessante, há muito tempo na realidade que ela faz isso. Ela monta um índice para ver o retorno dos investidores no mercado. Para você ver, não é o retorno dos investimentos, é o retorno dos investidores. Como assim, Otávio? Não entendi. Eu vou lhe dar um exemplo. Tem alguns fundos de investimento, alguns ETFs, como eu já falei em outros vídeos, que seguem o índice, né? Que seguem o índice americano, ou seja, que simplesmente compram a maioria das empresas americanas, de forma que as pessoas que investem nesses fundos, eles estão expostos a todo o mercado. Se o mercado cai, eles têm os seus ativos desvalorizados, e se o mercado sobe, eles têm os seus ativos valorizados. Então, quem investisse nesse fundo, em tese, teria o retorno do mercado, não teria nem mais nem menos. Em geral, as pessoas tentam conseguir a mais que o mercado, mas investindo num fundo de índice que replica o mercado americano, o S&P 500, que são as 500 maiores empresas, teria o mesmo retorno. Acontece que essa Dalbar, essa empresa, faz uma análise muito interessante. Ela vê o resultado dos investidores nesse fundo. Como assim, Otávio? O retorno dos investidores não é o mesmo retorno do fundo? Não, não é. Na realidade, a rentabilidade histórica, por exemplo, aqui desde 1997, que é o gráfico que eu estou vendo, eu estou mostrando para vocês, é 7,68% ao ano das 500 maiores empresas americanas. Essas empresas cresceram desde 97 até agora, 7,68% ao ano. Mas os investidores que investiram nesse fundo, eles tiveram um rendimento de 4,79. Como é que se explica isso, Otávio? Isso é impossível. Não, não é impossível. Os investidores, na maioria das vezes, eles tentam acertar o mercado. O que é acertar o mercado? Eles tentam entrar quando eles acham que vai subir e eles vendem quando eles acham que vai cair. Só que eles erram muito isso. Em vez de comprar no fundo, eles acabam comprando no topo, porque na realidade as pessoas usam o histórico de preços recente como um critério para escolher quais os melhores investimentos. Por exemplo, se eu perguntasse para você, você tem que escolher qual o melhor fundo de investimentos para colocar no Brasil. Aí você vai lá, provavelmente você vai colocar uma lista para procurar os melhores fundos, ou seja, aqueles que renderam mais. E você vai estar fazendo exatamente isso. Você vai estar, se você investir dessa forma, você vai estar colocando o seu dinheiro nos que renderam mais, você vai estar colocando o seu dinheiro naqueles que subiram e tendem a cair. Ao contrário, se você colocasse o seu dinheiro naqueles que caíram mais, você estaria colocando seu dinheiro no fundo, ou seja, a perspectiva de subir é maior. E é exatamente isso que acontece. Na realidade, esses investidores, ao longo do tempo, eles simplesmente colocavam o seu dinheiro quando eles viam que o índice estava subindo, e eles vendiam quando eles viam que o índice estava caindo. Ou seja, eles perdiam dinheiro, porque o índice caiu, eles foram lá, está caindo, vou lá e vendo. Aí o índice sobe, está subindo, vou lá e compro. Ou seja, eles sempre estavam atrasados, E por que eu tô falando isso? Por que eu tô fazendo esse vídeo? Para mostrar para você que a gente tem que ter humildade intelectual. A gente não pode achar que a gente é melhor que todas as outras pessoas no mercado. Pelo contrário, na maioria das vezes a gente tem a nossa profissão. Você trabalha como advogado, você trabalha como enfermeiro, você trabalha como qualquer profissão, e possivelmente você não é especialista de mercado. E mesmo que você fosse, é muito difícil. A maioria dos especialistas, como eu já mostrei em outros vídeos, não consegue bater o mercado, ou seja, não consegue mais que essa média aí de 7,68%. A maioria deles consegue menos que isso, e os investidores individuais, pessoas físicas, conseguem menos ainda, conseguem 4,79% ao ano, aqui desde 1997. Eu sei que é muito difícil esse início, eu demorei bastante tempo para me aperceber, mas eu, quando comecei a perceber os meus próprios comportamentos nos meus investimentos, eu sempre investi em ações individuais e sempre foi uma dificuldade perceber que muitas vezes a gente não consegue fazer as melhores escolhas, na verdade, por mais que a gente estude. Não adianta você ficar lá 150 horas em cima de um relatório da empresa, isso que já são raras pessoas que fazem, né? Pra você achar que você vai investir melhor. Você não vai investir melhor. Muitas vezes você vai ficar refém do home broker, ou seja, você vai ficar refém de ficar olhando o gráfico para ver se ela caiu um pouco e tal. E isso é bem complicado. Então, se você acha que isso faz sentido, dá um like,
comenta o que você acha e passa para um amigo seu. É muito importante que as pessoas elas se deem conta que não é apenas investindo em uma empresa boa, que está crescendo, que você vai ganhar dinheiro. Pelo contrário, esse é um típico comportamento de manada que faz você perder dinheiro no longo prazo. Não seja aquelas pessoas que perdem dinheiro no longo prazo. Isso aqui não é uma opinião minha, isso aqui é um fato e você tem que saber lidar com fatos e não só com historinhas que contam pela internet. Beleza? Abraço.